Olá, amigos do Top Saúde TV. Em 30 segundos, mais um programa recheado de informação, atualização e conteúdo para você na área da proctologia. Eu aguardo você direto dos estúdios do Canal 20 TV Araranguá. Coloproctologia, também conhecida como proctologia, é a especialidade médica dedicada aos tratamentos das doenças de intestino grosso, reto e ânus. Hoje no programa eu recebo o Dr. João Cláudio Waniewski. É isso, doutor? Isso, Waniewski, faz isso. Waniewski. Então, doutor, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, boa noite. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui para explanar para as pessoas de casa algumas informações e tirar algumas dúvidas acerca das doenças. Claro, com certeza. Doutor, então fale um pouquinho sobre a sua especialidade, por favor. Bom, a coloproctologia, ou proctologia, né, como também é conhecida, é o médico que trata as doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. O que são essas doenças? É o câncer de intestino, as doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn, a retocolite, a doença diverticular, os divertículos, as diarreias em geral, constipação e as doenças do ânus também, né? A doença hemorroidária, que é muito comum, fissura anal, dores anais em geral. E é o médico que também é o mais apto para fazer o exame de colonoscopia, que é o exame de investigação do intestino. Tá certo, mais específico, né? Isso. Doutor, é comum essas doenças na população? Sim, dentre todas essas doenças que o coloproctologista trata, algumas são mais comuns, né? Por exemplo, como a hemorroida, fissura anal, a constipação, que é extremamente comum, até doenças menos comuns, como a doença de Crohn, a retocolite, mas que são doenças bem sérias, apesar de não serem muito comuns. Tá certo, vamos tratar no segundo bloco sobre elas. Mas eu gostaria de falar então sobre a constipação. A constipação, ela atinge muitas pessoas, né, doutor? Então vamos explicar para o pessoal de casa o que vem a ser ela. Constipação é quando a pessoa, além dela não ir no banheiro com uma certa frequência, geralmente até menos de 2 vezes por semana, ela, associado a isso, ela tem sintomas de dificuldade para evacuar, dor abdominal, distensão abdominal, ela tem tenesmo, que a gente chama, que é ela vai no banheiro e continua com vontade de evacuar. Sim. Ao contrário do que as pessoas pensam, o fato só de ir no banheiro, não ir todo dia no banheiro não é um problema. O maior problema é quando ela não vai muitas vezes no banheiro, né? E isso gera outros sintomas também associados. Certo. Né? Se a pessoa vai, por exemplo, no banheiro a cada 2 dias e aquilo está tudo bem, ela não é uma pessoa constipada. Sim. Não é esse o problema. Tá certo. E quais seriam as causas, então, da constipação? Existem múltiplas causas de constipação, muitas causas mesmo. A alimentação seria a primeira delas? Uma das mais importantes que a gente tenta corrigir primeiro são os erros alimentares. Sim. Uma ingestão inadequada de água, as pessoas que comem poucas fibras, né, frutas, verduras, fazem pouca atividade física, isso é o mais comum. Mas existem assim, causas mais sérias de constipação, por exemplo, o paciente que tem um tumor no intestino, um câncer, sim, esse tumor vai aos poucos obstruindo e vai dando sintomas de constipação. Sim. A pessoa está com aquela dificuldade para evacuar e às vezes está com um tumorzinho obstruindo ali. E isso às vezes a pessoa não se dá conta, né, porque é o único sintoma. E vai prejudicando cada vez mais o quadro dela. Exatamente. Né? Existem as doenças metabólicas que causam o diabetes, o hipotireoidismo, distúrbios hidroeletrolíticos podem causar também. E é muito associado também com o uso de fármacos. Várias medicações podem dar isso, por exemplo, fármacos que atuam, principalmente fármacos que atuam na área de depressão, ansiedade, são fármacos, sim, que causam bastante constipação. É verdade, porque daí mexe muito com o sistema hormonal da pessoa também. Exatamente. Né? Doutor, sobre a constipação ainda, eu gostaria de perguntar como que a gente pode tratá-la, desde o caso mais simples até um paciente que tem um tumor. Sim, então assim, a primeira coisa é ter certeza que esse paciente não tem nada de mais grave. A gente descarta tudo isso
né, a gente vai para o tratamento da constipação em si, né, que é aquela o que a gente costuma chamar de intestino preguiçoso. Ah, isso aí é muito comum, principalmente nas mulheres. E também no período pré-menstrual. Exatamente, é isso mesmo, é muito comum. Daí a gente começa geralmente com aumento a ingesta de fibras, estimula a atividade física, a ingesta de bebidas, de líquidos, e eventualmente a gente começa a deixar alguns laxantes, né? Laxantes não irritativos, que a gente chama, né? Laxantes que não fazem mal. Existem hoje em dia muitos laxantes que irritam o intestino, fazem com que a pessoa fique às vezes acostumada a usar aquele laxante, cada vez precisa de doses maiores, então esse o coloproctologista ele não costuma prescrever. Certo. Mesmo porque a gente usa um termo mais no português aqui, né? Ele acaba viciando o intestino da pessoa. É bem isso mesmo, a pessoa cada vez necessita de doses maiores. E existe casos, é raro, mas existe assim, de pacientes que ficam anos usando laxantes irritativos e chega num ponto que ela praticamente não consegue mais evacuar sem uso de laxantes. Ela precisa estar usando laxantes, já cria até uma rotina. Eu sempre falo ela porque... Sim, geralmente são mulheres. É o gênero feminino. Então, assim, geralmente ela já está com aquela rotina, ela já fica tantos dias sem evacuar, daí toma uma carga alta de laxantes irritativos, tem cólica, vai bastante no banheiro, fica vários dias sem evacuar de novo, isso já é um ciclo vicioso, o intestino praticamente não funciona sozinho. Sem contar que a pessoa começa a ficar antissocial, porque uma pessoa constipada é uma pessoa que não tem prazer em sair, que fica mal-humorada, que não tem vontade de conversar com ninguém, que também acaba indo mal no trabalho ou no segmento que está atuando, né, doutor? Exatamente. Doutor, as hemorroidas, elas são veias, é isso? É tipo isso, é como se fosse quase umas varizes que ficam dilatadas na região ali do ânus. É comum a gente ter um pouquinho de hemorroida. Todo mundo tem algum grauzinho de hemorroida e elas até têm uma certa função ali no ânus. Sério? Né? Só que o que acontece? Algumas pessoas, principalmente as pessoas mais constipadas, pessoas que têm história na família de hemorroida. A genética, né, conta muito. Exatamente, que fazem muito esforço para evacuar. Essas pessoas acabam que esse coxinho vascular, essas varizezinhas, eles acabam aumentando, dilatando, saindo para fora muitas vezes, dando sintomas como sangramento, saída de muco, coceira, eventualmente até dor anal. Sim. E quem tem a hemorroida, então as hemorroidas, como que pode fazer para tratá-las? Existe tratamento? Existem diversos tipos de tratamento para hemorroida, né? Uma das coisas importantes é as pessoas saberem assim que não é todo sangramento, não é toda dor anal que é hemorroida. É sempre importante procurar o proctologista, porque é muito comum, isso eu vejo no dia a dia no consultório, pessoas que vêm com hemorroida, dizendo que tem hemorroida, na verdade às vezes tem até um câncer, infelizmente, muitas vezes, né? Então assim, sempre que tiver um sangramento, sempre que tiver dor, tem que procurar um especialista para tratar, para avaliar se é o que é mesmo, fazer o diagnóstico e daí tratar. Com relação ao tratamento da hemorroida, hoje em dia a gente depende do grau da hemorroida, de hemorroidas menores, hemorroidas maiores, né? Hemorroidas menores a gente consegue fazer um tratamento clínico. Sim. Eventualmente usar cremes, alterar a dieta. Externo, então? Seria um tratamento mais externo? Um tratamento não invasivo, digamos assim. Daí quando a hemorroida vai um pouquinho maior, vai aumentando os graus, a gente classifica ela em 1, 2, 3 e 4. Quando ela vai aumentando, a gente já precisa daí fazer alguns tratamentos um pouquinho mais invasivos. Certo, mas só te cortando, quem tem geralmente sempre vai aumentando o grau ou pode estacionar? Fica assim num grau? Pode estacionar, não necessariamente vai aumentando. Mas se não cuidar, a tendência é ela ir aumentando. Se não curar, se não tratar bem, ela pode ir aumentando, tá? Então quando já começa a evoluir um pouquinho, em graus assim, grau 2, grau 3, a gente pode lançar mão de procedimentos no consultório, menos invasivos, como é o caso da ligadura elástica. A gente no consultório mesmo, sem precisar de sedação, de anestesia, a gente bota umas borrachinhas na hemorroida. É um anel, como se fosse um anel. Exatamente, por dentro. Sim. É um procedimento praticamente indolor e que a gente coloca ali e fica 5 dias e cai sozinho. E é efetivo em 80%, 85% dos casos. Então, para o pessoal entender, ela vai estrangular, seria isso? Exatamente. Tipo, no português, assim? Exatamente. A gente bota um anelzinho para estrangular, ela fica ali estrangulando e daqui a uns dias cai.
Não é um procedimento indolor, porque é da parte de dentro da hemorroida, não é na parte de fora, então é um procedimento que dá um leve desconforto, mas é muito pouco mesmo. Sim. Tá? E existe hoje em dia, daí, assim, quando tem hemorroidas maiores, existe a cirurgia convencional, que é a técnica de excisão, que a gente realmente corta as hemorroidas, que é uma técnica já tem 100 anos, né? E existe as técnicas novas, menos dor no pós-operatório, praticamente ele volta para o trabalho muito precoce. Sim. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu tenho feito essa técnica na sexta-feira, uma cirurgia a gente geralmente opera na sexta-feira de manhã, segunda-feira já estão de volta trabalhando. Tá certo. É uma técnica que a gente consegue fazer isso. E para desmistificar então, para nós podermos irmos para os comerciais, a hemorroida ela pode causar câncer? Não, isso é uma pergunta bem comum, né, de acontecer, inclusive no consultório. Ela não causa câncer, a hemorroida é uma coisa, o câncer é outra. O que acontece muitas vezes é assim, a pessoa ela acha que tem hemorroida, ela está sangrando, ela está com dor anal e fica aquele tempo, um bom tempo tratando com uma pomada que o farmacêutico ou que o vizinho dá, e fica ali achando que está tratando a hemorroida. E daí quando decide, depois, às vezes anos até, 2 anos, procurar um especialista, ir no proctologista, ela vê que aquilo é um câncer. Sim. E daí fica com aquela coisa, a minha hemorroida virou um câncer. Certo. Provavelmente não era, né? Não é que a hemorroida virou um câncer, já era um câncer de início. Que foi protelado o tratamento. Exatamente, muitas vezes até chega cânceres avançados por causa disso, justamente por causa dessa situação de protelamento, né? Dessa situação que todo mundo acha que sangramento e dor anal é igual a hemorroida, nem sempre é. Pessoal, nós vamos aos comerciais e já voltamos com um pouquinho mais de Top Saúde TV para você, falando sobre intestino grosso, reto e ânus. Super importante para a sua vida, seu conhecimento. Fique aqui na TV Araranguá. A Clean Imagem conta com equipamentos de última geração, bem como mamografia digital, ultrassom, raio-x digital, tomografia computadorizada, densitometria e o mais sofisticado equipamento de ressonância magnética de campo aberto. Equipe altamente especializada para melhor atendê-lo. Clean Imagem, seu bem-estar é nosso melhor diagnóstico. Acesse www.cleanimagem.com.br. Com 50 anos de experiência, o São João Batista é referência em cardiologia e também em diagnóstico por imagem. Pronto atendimento adulto 24 horas. Aqui você é assistido por médicos especialistas. Atendemos particulares e convênios, como Unimed, Sul América, Bradesco, AGMed, entre outros. Conheça o cartão São João, que proporciona vantagens e descontos especiais. Acesse nosso site e saiba mais. Hospital São João Batista, sempre cuidando de você. Imagine você numa maravilhosa praia, ou passeando em montanhas encantadoras, ou ainda curtindo rios, cachoeiras, talvez num grandioso hotel, num belo cruzeiro ou numa aconchegante pousada. A Tahiti pensa em todos os detalhes para levar você com segurança aos melhores roteiros do Brasil e do mundo. Visite nosso site ou venha pessoalmente idealizar o seu roteiro com a gente. Na Avenida Coronel João Fernandes, 166, no centro de Araranguá. É a Tahiti realizando os seus sonhos. Que bom estar aqui novamente falando sobre qualidade de vida. Você está bem? Se está legal, a tendência das pessoas é também corresponder às suas energias. Não esqueça que a vida é um eco. Que som ecoa no corpo de cada um de vocês? Tem pessoas que vivem a maior parte do tempo se escondendo usando máscaras. No entanto, não se dão conta de como que ficam reprimindo suas energias. Querem ver como que isso é verdade? Quando vocês estão em casa, no habitat, no seu ambiente, tudo é mais difícil até para dançar.
Mas quando surge um passeio, uma viagem, o corpo então ele se desliza, tudo fica melhor. Sem os olhares das pessoas conhecidas, tudo flui. Para termos saúde plena, precisamos, em todos os sentidos, desenvolver nossa natureza, nossas expressões, nossa espontaneidade. Quem não faz isso, caminha olhando para os pés, com os ombros caídos, a voz sufocada, se colocam de vítima e ainda mais querem que as pessoas a olhem como coitadas. Sabemos que, em função de algo que não nos proporcionou uma sensação gostosa, já é uma situação de indignação. Isso ocorre porque sempre queremos o excesso. Vamos usar como exemplo a refeição. Quantos de nós já não saíram da mesa, comemos demais, dá aquele mal-estar, aquela sensação ruim. E aí sai à procura de um chá de boldo, ou de Slosna, ou um outro remedinho, não é verdade? Pois é. Precisa tanto? Para que nós queremos sempre o excesso? Um outro ponto que eu gostaria de destacar é com relação aos filhos. Uma mãe que muitas vezes um filho derrama um grãozinho de arroz já é o fim do mundo para se indignar, para se irritar. Gente, motivos todos nós temos para muitas das situações das quais nós não gostamos e não estamos preparados. Não podemos perder as nossas energias com coisas tão pequenininhas. Isso acontece também no relacionamento. Quem já não? Mas ele não me ligou. Amor, tu não me ligou hoje. Gente, o excesso. E ainda gostaria que a outra pessoa do outro lado dissesse: você é a causa, a razão da minha vida. A razão. E você não tem nada de bom? Como é que está a sua vida? E a sua individualidade? Você se perdeu? Como é que fica tudo isso? Enfim, todos sabemos que já vivemos a era do ser, do ter e agora é do parecer. Queremos que a outra pessoa seja aquilo que ela não é. E inclusive nós. Porque criamos uma vida ideal, fantasiamos e é uma coisa que não existe. E isso conta com a felicidade. Se nós queremos idealizar uma vida saudável, cuide daquela que você tem. Crie expectativas, vibre, coloque foco, não gaste energia à toa. Então, por que nós somos felizes? Temos que ter claro que a felicidade é uma busca constante de anseios, de angústia, sim. Isso não para. Isso acontece todos os dias nas nossas vidas. Por isso, os problemas, eles são opcionais. E não esqueça, nada e ninguém vale a nossa paz, a nossa saúde. Ame-se. Quanto mais você se desafia, quão mais forte você é. De volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV. Vocês curtiram o quadro Qualidade de Vida com a psicóloga Alcioné de Almeida Scremin? Hoje ela falou sobre insatisfação, pessoal. Muito interessante esse tema, hein? Para ficar ligadinho e refletir. E hoje eu recebo também o Dr. João Cláudio Wasniewski. É isso, doutor? É isso. Agora eu acertei. Doutor, então vamos dar continuidade ao nosso assunto, que nós temos pouco tempo. E eu gostaria de te perguntar, então, o que vem a ser a retocolite ulcerativa? A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn são duas doenças que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais. São inflamações que acontecem no intestino. Tá? O Crohn ele pode acontecer em qualquer área do intestino e a retocolite ela é limitada na parte do intestino grosso, reto Sim. e ânus. A gente não sabe exatamente por que acontece, mas é basicamente como se o organismo atacasse essa parte do intestino, gerando Sim. uma inflamação. Essa inflamação é uma inflamação crônica, geralmente surge
ali na adolescência e na pessoa adulta, jovem. Sim. Tá? E não tem cura, é uma coisa que a pessoa vai levar para o resto da vida, só que tem um tratamento adequado. Essa doença, então, ela vai gerar essa inflamação e vai gerar um quadro assim, de dor abdominal, perda de peso, diarreia importante. Desconforto, né, automaticamente. Exatamente, a pessoa evacua várias vezes, depende um pouquinho de cada doença, um pouquinho diferente, mas geralmente ela vai várias vezes no banheiro, pode ter sangramento, saída de muco, né? Esses pacientes, eles costumam já ter ido em vários médicos, já fizeram vários exames de fezes, todos negativos, já trataram todos os tipos de vermes, e eles continuam com aquele quadro de perda de peso, dor abdominal, diarreia importante, e daí às vezes a gente vai fazer um diagnóstico através da colonoscopia e está lá com o intestino inflamado, e daí a gente diagnostica ou retocolite ou Crohn. Né? Certo. E a diverticulite, o que significa? É um pouquinho diferente, não entra nesse grupo de doenças, né, as doenças inflamatórias intestinais. Essa é tratável e tem cura? A diverticulite, na verdade, são bolsinhas que surgem no intestino grosso. Geralmente surgem com a idade, em pessoas que não têm uma alimentação rica em fibra. O intestino acaba tendo que fazer muita força para transportar as fezes. Essa força acaba gerando tipo pequenas bolsinhas que são hérnias no intestino. Sim. Essas hérnias é bem comum com a idade no nosso país, aqui na nossa região, que a gente não come muitas fibras, e elas são assintomáticas, elas não causam sintomas a não ser que elas compliquem. Sim. Gerando o que a gente chama de diverticulite, que até ficou meio famoso por causa do Tancredo Neves. Isso. Né, o ex-presidente, que na verdade não chegou nem a ser presidente, né, que acabou falecendo, né, Isso. por causa de um episódio de diverticulite. Certo. E o câncer de intestino ou câncer intestinal? O que vem a ser, doutor? O câncer de intestino é um câncer que acomete a região do cólon e do reto. É um dos cânceres mais comuns atualmente. Ele já está em 3º lugar. Nossa. A nossa região tem bastante desse tipo de câncer. É um câncer que está associado a uma dieta também pobre em fibras, como eu já falei da constipação, né, mas também consumo grande de carne vermelha, associado com fumo, associado com álcool, com excesso de bebida alcoólica, tá? E ele é um câncer que ele é muito assintomático nas fases iniciais. Que quer dizer, ele não dá sintomas inicialmente, ele costuma dar sintomas em fases um pouquinho mais avançadas. Daí ele começa a dar dor abdominal, começa a dar sangramento, ele começa a dar uma saída de uma secreção de muco pelas fezes, ele pode dar perda de peso. Sim. E ele é muito mais comum, principalmente em quem tem na família. E o mais importante do câncer de intestino, que eu acho que a gente tinha que falar bastante aqui, é que ele é um câncer prevenível. Poucos cânceres a gente consegue falar de prevenção mesmo, de prevenir, de evitar que ele surja. Por exemplo, quando a gente fala do câncer de mama, do câncer de próstata, a gente faz uma detecção precoce desse câncer. Essa detecção precoce para fazer com que tu objetiva com que o teu tratamento seja melhor. Sim. Mas tu não consegue prevenir que o paciente evitar que ele tenha um câncer de mama ou um câncer de próstata. O câncer de intestino a gente consegue, porque a gente sabe que ele vem de umas lesõezinhas chamadas pólipos coloretais. Esses pólipos são como se fossem umas verruguinhas no intestino e que vão crescendo ao longo de 10 anos e se transformam no câncer de intestino. A gente consegue então fazer a colonoscopia e tirar esses pólipos, e a gente sabe que a gente tem uma redução muito importante no número de câncer de intestino. Então é bem importante a prevenção hoje do câncer de intestino. Que interessante. Infelizmente a gente ainda não tem uma política de saúde que fale do câncer de intestino. Isso acontece muito porque os exames ainda são muito limitados. A colonoscopia é um exame que não é barato assim, para a população em geral, né? Não é um exame muito barato, e não é muito barato para o governo implantar, né? Acaba que fica difícil de fazer uma medida de saúde assim. Por exemplo, se vai em países como Estados Unidos, Inglaterra, isso como existe o câncer de mama e de próstata, existe a prevenção de câncer de... Os alertas, né? A gente costuma falar mesmo, exatamente, porque países desenvolvidos estão muito mais à frente, né, na saúde. O certo é todo mundo acima de 50 anos. Sim. Toda a população acima de 50 anos fazer uma colonoscopia para ver se tem pólipos e retirar esses pólipos. Certo. E isso realmente previne o câncer.
E quem tem na família tem que fazer antes ainda. Tem que fazer em torno de 40 anos ou até mais cedo, dependendo do caso. Tá certo, então. Pessoal, vocês viram que dicas importantes? Doutor, agradeço a sua presença, tá? Eu que agradeço. E quando tiveres aí mais novidades acerca da proctologia, vem aqui no Top Saúde explicar para as pessoas, porque é muito importante também ter assim essa proximidade do médico com a população. A população precisa saber, necessita saber para que possa se prevenir, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença, então. E deixa para o pessoal de casa o seu endereço e o seu telefone para quem quiser entrar em contato com o seu consultório. O meu consultório na minha clínica é Procto Mais, fica na frente do supermercado Giasse. Sim. E é 35243620. Tá certo, então. Muito obrigado. Eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima edição do programa Top Saúde TV.